Nós vamos meditar um pouco aqui sobre a testificação do nome do Senhor Jesus, né? Testificar, dar testemunho do nome de Jesus. E o texto começa falando aí, mostrando os apóstolos ministrando diante do povo, ensinando, pregando, e de repente chegam ali autoridades, sacerdotes, capitães do templo, saduceus, né, toda aquela elite política e religiosa, ressentidos por quê? Porque o povo estava sendo ensinado sobre o nome do Senhor Jesus. E quantos que hoje ainda ficam ressentidos, né, quando alguém ministra, quando alguém fala de Cristo nos meios que nós temos aí. E nós tínhamos aqui vários grupos, entre eles aqui diz que saduceus estavam ali. Quem eram estes? Este grupo era um grupo não muito grande, mas um grupo muito influente ali em Israel. Eles controlavam ali o templo, eles mantinham ali uma estreita colaboração com o Império Romano, e eles estavam insatisfeitos. Por quê? Motivos, sobretudo, econômicos, né? Quanto às crenças desse grupo, eles negavam a ressurreição, negavam o juízo final, negavam a existência de anjos e de espíritos. E os apóstolos estão ensinando sobre, né, Jesus, ressurreição. Então os saduceus ficavam incomodados, tinham ali ciúmes, e eles queriam barrar tudo aquilo que estava sendo feito pelos apóstolos, por aqueles que eram os seguidores do Senhor Jesus. Então essas autoridades religiosas e políticas, eles vão prender os apóstolos. Então o que vem aqui a seguir mostra a autoridade do Senhor Jesus e o preço que nós temos que pagar muitas vezes para testificar do nome do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui, pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus é a autoridade para milagres. Jesus é a autoridade. Estou lendo um livro muito interessante, que começa a narrar a história da aceitação de milagres ou não aceitação. Então fala daquele período todo da Idade Média, né, aqueles milagres apresentados, né, pela Igreja Católica, e depois da Reforma Protestante, e argumentos prós, argumentos contra, e o Iluminismo, e essas teorias todas que jamais querem aceitar milagres. Mas a verdade é que os milagres não podem ser negados. Eles estão no Velho Testamento, eles estão no Novo Testamento, eles estão na vida dos apóstolos, eles estão na vida do Senhor Jesus Cristo, e não há como retirá-los daqui ou não crer nos milagres de Cristo Jesus. E nós cremos nestes milagres. Um dos versos que lemos: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, escribas, como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre. Lá já tinha um Alexandre lá também, né? E eles então vão questionar: com que autoridade e em nome de quem vocês estão fazendo isto? Eles estavam se referindo à cura do coxo, lá em Atos capítulo 3. Então houve aquela cura maravilhosa, e aquilo incendiou ali a cidade. E agora eles estão questionando: com que autoridade vocês fizeram aquele milagre? E agora Pedro então vai dar a resposta. Mas olha só que o pormenor do texto: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí faz toda a diferença. Quando nós testificamos do nome de Jesus, quando nós falamos dos milagres do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento de que, em nome de Jesus Cristo, em seu nome é que este está curado. Estava ali a resposta. Falou com autoridade, né? Em nome do Senhor
Jesus. Então essas autoridades, elas estavam reunidas e elas constituíam o Sinédrio, que era uma espécie de STF da época, né? As autoridades, o tribunal mais alto ali dos judeus, e compunha-se normalmente de 71 membros, e todos ali, né, julgando aquelas causas mais complicadas, mais difíceis. Então o milagre da cura do paralítico estava agitando a cidade, e estes religiosos ardiam de ciúmes. Eles começaram então o interrogatório dizendo: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Ou seja, nós não autorizamos, não fornecemos nenhum alvará para vocês, os nossos religiosos não deram autorização para vocês. Como que vocês estão aí fazendo milagres e ensinando o povo? Mas naquele momento a gente percebe ali os apóstolos, eles vão mostrar segurança. Não havia medo, né? Não estavam ali gaguejando, titubeando. Não faltava fluência para eles ali, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ou seja, leigos, admiraram-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Isso que faz toda a diferença na vida de cada um que testifica de Jesus. Quem está com Jesus, quem anda com Jesus, quem mantém amizade, comunhão com o Senhor, esta pessoa vai testificar eficientemente do nome do Senhor Jesus, vai testificar com autoridade, com sabedoria dada pelo Senhor Jesus. E eles chegaram à conclusão: olha, eles estiveram com Jesus. Não tem outra explicação. Está ali, ó, homens leigos, incultos, não passaram aqui pelos nossos rabinatos, pelas nossas escolas de teologia. Como que esses homens estão falando com tanta intrepidez e autoridade no nome de Jesus? Portanto, amados, cremos que contra fatos não há argumentos sustentáveis. Não é assim? O homem curado estava ali em pé diante dele. Antes paralítico, figura conhecida ali em toda a cidade, era trazido durante anos para esmolar na porta do templo. Agora o homem está curado. Como negar o fato? Como dizer que o milagre não havia acontecido? Não podendo fazer isso, resolveram proibir os apóstolos de divulgar o nome do Senhor Jesus. Ah, como o nome do Senhor Jesus incomoda, né? Desde aquele tempo, desde o primeiro século, o nome de Jesus incomoda. Você tem sido incomodado pelo nome de Jesus? Tem sido incomodado na sua repartição, no seu trabalho, na sua escola? A coisa vai bem quando nós começamos a ser incomodados pelo nome de Jesus, né? Quando as pessoas dizem: esse aí é vamos usar o termo mais comum, carola, né? Depois, fanático. Esse é um fanático, só fala de Jesus. Vai conversar com ele, né? Você começa falando do Corinthians, do Palmeiras, mas daqui a pouco ele está falando de Jesus. Não sei como ele consegue colocar Jesus em toda a conversa, porque é assim, a boca fala do que está cheio o coração, e o nosso coração está cheio do amor de Deus, amém? Está cheio dessa presença maravilhosa. Verso 18 e 20, o texto diz que, chamando-os, as autoridades vão chamar aqui os apóstolos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. E aí Pedro então, ficou assim, cabisbaixo. Pedro então falou: tá bom, vocês são autoridades,
nós vamos obedecer. Até mais. Vamos para casa, os apóstolos. Vamos ficar quietinho dentro de casa. Amém, igreja? Opa, quem falou amém aí? Nada disso, né? Nada disso. Olha só o texto aí. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia, oh glória a Deus. Isso é testificar do nome do Senhor Jesus. Nossa boca não pode ficar fechada. Não podemos deixar de falar. Eu não posso deixar de contar para o meu companheiro a alegria que vai aqui dentro do meu coração. Eu não posso deixar de testificar para o meu vizinho as coisas que Deus tem feito na minha vida. Muitas vezes coisas tão simples, mas que vão fazer a diferença na vida daquele que está lá desesperançado, aquele que perdeu muitas vezes a fé, aquele que está muitas vezes ali sem chão, se sentindo totalmente arrasado. Então, para os apóstolos, o pedido das autoridades era impraticável. Não podiam fazer aquilo. Jesus já havia pedido para que eles pregassem. Deveriam atender o mestre ou deveriam atender as autoridades? Mateus 28, 18, o verso tão conhecido da igreja: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta era a ordem que eles estavam obedecendo. Agora vinha uma ordem contrária. Não havia como. Não havia como. E a história da igreja está repleta de testemunhos tremendos, edificantes, de pessoas que optaram por obedecer a ordem do Senhor Jesus. Na época da chamada cortina de ferro, quantos que foram presos, mortos, porque não atenderam a ordem? Quantos na China de Mao Tse Tung foram mortos porque não atenderam a ordem e continuaram a pregar em o nome do Senhor Jesus Cristo? Na época de Hitler, na igreja da Alemanha, que a igreja oficial praticamente se aliou ao regime, mas quantos que optaram pela resistência e permaneceram firmes ali, e muitos pagaram com a própria vida, inclusive o pastor Bonhoeffer, que finalmente foi executado, porque não lia segundo a cartilha do império da época. Que Deus tenha misericórdia. Então este, amado, é o grande encargo da igreja, o ide da igreja, a missão da igreja e de todos os discípulos. Indo, devem pregar, testificando, divulgando o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que continuaremos a fazer até o final de todas as coisas aqui, até o dia em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Nós estaremos testificando do nome do Senhor, porque não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi nenhum dos líderes religiosos que morreram por nós. Quem morreu por mim e por você, ou por você e por mim, foi o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Nenhum outro foi enviado por Deus com a missão salvífica ou salvadora ao mundo. Foi só o Senhor Jesus Cristo. Então só Ele é o Salvador. Recorra a Ele, porque Ele é Salvador, sim, mas Ele é também pastor, é o supremo pastor da igreja. Então no momento que você não pode contar muitas vezes com um pastor aqui local, o supremo pastor estará ali te esperando para uma audiência.
E você pode falar com Ele, e pode colocar ali diante dele a angústia da sua alma, e Ele vai escutar, e Ele vai tomar a tua causa, e Ele vai julgar a sua causa.